Alô, alô, galera! Momentos decisivos do Campeonato Brasileiro esfregando as mãos aqui, porque a contagem é regressiva. Hoje vamos conhecer o campeão do Brasil da temporada 2020. Com quem vai ficar esse título? Com o Flamengo? Com o Inter? Com o Flamengo? Com o Inter? Com o Gabigol? Com o Gerson? Com o Edenilson? Com o Praxedes? Com quem vai ficar o título de campeão do Brasil? Rodada que tem decisão também de vaga direta para Libertadores, da 9ª posição no Brasileiro, valendo, portanto, a entrada direta na terceira fase da Copa do Brasil, vale também a última vaga para a Sul-Americana e, claro, vale também uma vaga para a Série B da próxima temporada. Ninguém quer ficar com esta vaga. Te inscreve no Plantão do Paulinho, no canal do Paulinho. Toca o sininho para receber as novidades do Plantão do Paulinho e, claro, dá um joinha, dá um like pro Paulinho. Roda a vinheta. Muitas emoções preparadas para esta última rodada do Campeonato Brasileiro. 9h30 da noite, a bola rolando em 10 partidas pelo Brasil afora. Começando pela disputa do título entre Flamengo e Internacional. O Flamengo pega o São Paulo no Morumbi. Flamengo depende apenas de si para ser campeão. Se o Flamengo vencer a partida, é campeão brasileiro. Certo? Aí não importa o que o Inter vai fazer no Beira-Rio contra a equipe do Corinthians. Para o Inter ser campeão, sempre é bom lembrar, para começo de conversa, o Inter tem que fazer seu tema de casa, tem que vencer o Corinthians. Em vencendo o Corinthians, bom, aí sim vai pensar no jogo do Flamengo contra o São Paulo lá no Morumbi. Para o Inter ser campeão, tem que ser vencedor da partida, tem que bater o Corinthians hoje no Beira-Rio por qualquer placar. De 69 vai para 72 pontos e 21 vitórias, vencendo o Corinthians. Bom, aí o seguinte, se o Flamengo perder para o São Paulo, fica com 71, o Inter com 72 é campeão. Se o Flamengo empatar com o São Paulo, os dois, Inter e Flamengo, vão terminar o campeonato com 72 pontos e 21 vitórias. Aí vale o saldo. Digamos que o Inter vença por um gol de diferença, 1-0, o Coringão vai para saldo 27 contra 21 do Flamengo, que teria empatado, por exemplo, com a equipe do São Paulo. E eu confirmo, o Flamengo só depende deles. Se o Flamengo derrotar o São Paulo, de 71 vai a 74, não poderá ser alcançado pelo Inter, que no máximo vai chegar, vencendo o Corinthians, a 72 pontos na tabela. Vaga no G4, a quarta e última vaga direta, por enquanto, sem pensar na Copa do Brasil ainda, a decisão do Grêmio com o Flamengo, com o Palmeiras, sem pensar nisso, por enquanto a quarta vaga, entre São Paulo e Fluminense. O São Paulo joga em casa com o Flamengo. Se o São Paulo vencer a partida, de 63 vai a 66, 66, garante a quarta vaga, porque o Fluminense, que também joga em casa no Maracanã contra o Fortaleza, se vencer no máximo vai a 64. O Fluminense só vai ter chance de ultrapassar o São Paulo se o São Paulo não vencer o Flamengo. Se der vitória do Flamengo ou empate, o Fluminense com uma vitória ultrapassa o São Paulo e fecha em quarto lugar. Por quê? O Fluminense vence, de 61 vai a 64, 64 e 18 vitórias. Se o São Paulo perder, vai ficar com 63, 63. Se o São Paulo empatar com o Flamengo, também vai a 64. Só que 64, 17 vitórias contra 64 e 18 vitórias do Fluminense. Portanto, vaga para G4 entre São Paulo e Fluminense. Vamos descer um pouquinho mais aqui. 9ª posição. Aí, pessoal, mas por que 9ª posição, Paulinho? Lembrando que os 8 primeiros já estão classificados para a Libertadores da América. Flamengo, Inter, Atlético Mineiro, São Paulo, Fluminense, Grêmio, Palmeiras e Santos já estão na Libertadores. Resta saber só quem vai para a fase de grupos, quem vai também para a chamada pré-Libertadores. Lembrando que entre São Paulo, Fluminense e Grêmio, dois desses três vão para a fase de grupos, certo? E um deles vai para a pré-Libertadores, onde já está o Santos. Bom, Paulinho, mas 9ª posição, por que 9ª posição? A questão é o seguinte, está no regulamento do Campeonato Brasileiro que na Copa do Brasil 2021 agora, esses 8 clubes aqui da Libertadores vão entrar direto na terceira fase da competição. E o 9º colocado do Brasileiro, que não vai para a Libertadores, mas o 9º colocado também vai entrar diretamente na terceira fase da Copa do Brasil. Não vai precisar jogar as 2 fases anteriores da Copa do Brasil. Então, nesse momento, estaria garantindo essa vaga o Atlético Paranaense. O Furacão joga em casa contra o Sport Recife. Também está na briga o Corinthians, que pega o Inter no Beira-Rio, e o Bragantino, que recebe em Bragança Paulista o Grêmio. Então, Atlético Paranaense, Corinthians e Bragantino disputam, portanto, esta vaga direta para a terceira fase da Copa do Brasil 2021. A pessoa olha na classificação, o Ceará tem 49, o Ceará também pode. Até poderia chegar aos 52, por exemplo, ultrapassar todo mundo aqui. Só que é o seguinte, pessoal, como o Ceará é o atual campeão da Copa do Nordeste, ele já tem a vaga na terceira fase da Copa do Brasil pela Copa do Nordeste, entenderam? Então, a disputa está aqui entre Atlético Paranaense, 50 pontos, 14 vitórias, Corinthians, 50 pontos, 13 vitórias e o Bragantino, 50 pontos e 12 vitórias. Vamos a mais
Uma disputa nesta rodada eletrizante do Campeonato Brasileiro. A disputa é pela última vaga para a Copa Sul-Americana. 5 equipes já estão classificadas. São elas: Atlético Paranaense, Corinthians, Bragantino, Ceará e Atlético Goianiense. Esses 5 já estão na Sul-Americana. Falta uma vaga. Por enquanto ocupada pelo Sport. O Sport com 42, o Bahia com 41 e o Fortaleza também com 41 disputam esta última vaga. Tá certo? O Sport pega o Atlético lá em Curitiba, joga fora de casa. O Bahia recebe em Salvador o Santos e o Fortaleza joga contra o Fluminense no Maracanã. Então um desses três aqui, Sport, Bahia e Fortaleza, vai garantir a última vaga para a Sul-Americana agora de 2021, certo? Última questão, última decisão na rodada importante do Brasileiro. Consequentemente, o último rebaixado, certo? Já caíram Botafogo, Coritiba e Goiás. Resta uma vaga para o rebaixamento entre Fortaleza, que tem 41 pontos, 10 vitórias, saldo negativo 8, e o Vasco da Gama, 38 pontos, 9 vitórias, saldo negativo 20. Ainda tem toda aquela questão do tribunal, o Vasco está tentando, aí anexando provas, entrando no STJD, tentando anular o jogo contra o Inter, etc, etc. Mas, por enquanto, dentro de campo, a questão é essa aqui. Para o Vasco da Gama escapar do rebaixamento e colocar o Fortaleza na Série B do ano que vem, o que precisa primeiro? Fortaleza tem que perder o jogo para o Fluminense, lá no Rio, no Maracanã. Se o Fortaleza pelo menos empatar, acabou. Porque se empatar vai a 42, o Vasco tem 38, o máximo vai a 41 e não pode passar também o Bahia, por quê? O Bahia já tem 41 pontos, 11 vitórias. Se o Vasco vencer o Goiás, vai a 41 pontos e 10 vitórias. Entendeu? Então, o Fortaleza é o adversário do Vasco. Bom, aí o Fortaleza perde para o Fluminense. O Vasco tem que tirar simplesmente 12 gols de saldo, a diferença é esta, menos 8 contra menos 20. Por exemplo, se o Fortaleza perder para o Fluminense por 1-0, o Vasco tem que fazer 11-0 na equipe do Goiás. O Fluminense venceu por 6-0 o Fortaleza. O Vasco tem que vencer também por 6-0 a equipe do Goiás. Tem que tirar a diferença de 12 gols, portanto, a equipe do Vasco da Gama. Então, uma rodada eletrizante, vale título entre Flamengo e Inter, vale a última vaga direta para a Libertadores entre São Paulo e Fluminense, vale uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil entre Atlético Paranaense, Corinthians e Bragantino, vale a última vaga na Sul-Americana entre Sport, Bahia e Fortaleza, e vale também a última vaga para o rebaixamento entre Fortaleza e Vasco da Gama. Portanto, uma rodada sensacional. E a Rádio Bandeirantes, pessoal, vai hoje dividir suas ações, seus canais, por exemplo, a divisão total hoje na Rádio Bandeirantes, 94.9, os 2 jogos do título, Internacional e Corinthians, na narração do Marco Antônio Pereira, e São Paulo e Flamengo com a narração do Marcos Couto. Isso na Rádio Bandeirantes, 94.9 a partir das 9h15 da noite. 9h15, com exclusividade da Band News FM 99.3, aqui de Porto Alegre, o jogo do Grêmio. Na íntegra, Bragantino e Grêmio, a partir das 9h15, a transmissão com a narração do Sérgio Boas, na Band News FM 99.3. Uma noite sensacional de rodada. Quem sabe esperamos que o Inter possa garantir a vitória, primeiro garantir a vitória no Beira-Rio, dar uma secadinha no Flamengo e quem sabe possamos aí, no final da rodada, chegar aqui no plantão do Paulinho e dizer que o Inter é campeão. Aliás, que o Inter é tetracampeão do Brasil, quem sabe, né? Mas é claro que a vantagem está muito grande pro lado do Flamengo, que se o Flamengo vencer o São Paulo, o Flamengo é o campeão, independente do que o Inter fizer no Beira-Rio, mas a torcida sempre vale. Vale ou não vale? É isso aí. Te inscreve no plantão do Paulinho, toca o sininho para receber as novidades do plantão do Paulinho. Claro, dá um joinha, dá um like pro Paulinho para você jogar para cima aí o meu canal. Tá bom, pessoal? É isso aí. Forte abraço. Fui!